A Mitsubishi L200 é, sem dúvida, uma das picapes mais fortes que a gente tem no mercado brasileiro. E por isso a gente está te trazendo essa aqui na plataforma Eu Dirijo, para a gente poder conhecer um pouco mais esse carro. Agora, esta L200, vocês já perceberam, não é aquela que o vendedor vai te oferecer na concessionária quando você vai comprar 0 km. Essa aqui é a L200 GL, a versão mais básica, a versão de entrada, completamente despojada de luxo, apenas com o essencial. Ar-condicionado, direção hidráulica ou direção com assistência, mas o principal, o motor a diesel e a tração 4x4. Essa picape ela é muito comum para a venda direta, então naquela loja da locadora, aquela picape que já foi locada e que agora vai ser revendida, como é o caso desta aqui, você vai encontrar com mais facilidade. Outras picapes dessas também então, foram vendidas aí para a polícia, para situações do IBAMA, enfim. Então a gente vai te apresentar essa picape que pode ser uma alternativa para quem precisa de algo mais acessível e precisa apenas do básico e do essencial sem se preocupar tanto com algum tipo de luxo. Antes de continuar, eu quero te dizer que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Aqui você encontra muita notícia sobre carro e também alguns modelos que estão à venda. Então acessa eudirijo.com.br para ficar por dentro de todas as nossas novidades. E se gostar desse vídeo, também se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe os nossos projetos. Agora eu quero falar um pouco mais da dianteira dessa picape L200 GL, porque aqui a gente tem o desenho que chegou na linha da L200 ainda em 2016. Ainda que essa aqui seja ano modelo 2022, modelo 2023, essa picape aqui com essa frente foi exatamente a que chegou lá em 2016. Então, todas as L200 daquela época de 2016 tinham esse desenho aqui. Agora, esse desenho já evoluiu nas picapes na versão topo, e ficou apenas aqui na GL. Por quê? Porque é um desenho com mais facilidade de reparação. Vocês estão vendo aqui essa picape sem as molduras aqui nesse bloco de farol. Realmente, ela já perdeu isso durante a vida dela. E, pasmem, esse conjunto aqui de molduras custou mais de R$ 1.500 para o proprietário fazer a recolocação. Ele ainda não fez, mas esse é o preço dessa peça aqui na concessionária. Como a gente está falando da versão GL, a versão mais básica, ela não tem cromados, não tem absolutamente nada que vai dificultar, inclusive, uma reparação. Até mesmo o bloco dos faróis, ele é um bloco de farol simples. Mas vocês estão vendo aí esse outro farol que, na versão HPE, ele funcionava como um farol de neblina. E agora eu dei a partida aqui na picape e vocês já viram que esse farol acendeu. Por quê? Porque a partir de agora isso não é mais um farol de neblina. Ele virou um DRL aqui nessa porção inferior do para-choque. Tanto que no momento em que você aciona o farol do carro, ele desliga e deixa apenas o bloco principal dos faróis acionados. Os carros a partir de agora têm DRL obrigatório. Então, no espaço do farol de neblina, o que a Mitsubishi fez? Mesma coisa que a GM fez no Onix, a mesma coisa que a Fiat fez no Mobi. Fez um outro bloco de farol, posicionou aqui e ele agora então tem a função do DRL, que é a luz de condução diurna. Como a gente está falando da versão GL, até que nesse ano modelo 22-23 aqui, a gente já tem aqui ó, o aplique pintado e também o para-choque dianteiro pintado, porque em tempos anteriores as versões GL nem isso tinham. Roda, ela segue em ferro e é uma roda aro 16 polegadas, a gente percebe aqui, né, um desenho bem tradicional e que não deve ter mudado desde as outras versões da L200, quando era nessa configuração GL. Espelho sem pintura, maçaneta sem pintura, não tem friso, não tem absolutamente nada além do essencial. O diferencial aqui da Mitsubishi é esta linha em J, que foi preservada quando essa geração atual aqui chegou, exatamente para que o ocupante possa ter mais conforto e a caçamba possa ir um pouco mais para frente, possa fazer um ajuste um pouco melhor. Então, essa linha que a Mitsubishi chama de J-Line, ela permite que o banco aqui tenha pouca coisa a mais de inclinação para facilitar para o ocupante. A gente vai ver isso depois. Agora, é claro, é uma picape, então a gente não vai esperar aqui o conforto de um sedã. A grande vantagem da gente poder apresentar uma versão de entrada como essa aqui, que foi de locadora,
é que a gente pode mostrar a picape como ela é na vida real. Então, olha só, marcas aqui das suas encostadas, marcas aqui em cima do seu uso, né? Alguém colocou carga e acabou encostando aqui, então amassou essa porção. Bom, a vida dessa picape ela não vai ser fácil daqui para frente, não é porque ela encontrou um dono definitivo agora, porque ela vai lá para o interior da Bahia e vai rodar muito e não vai melhorar a partir disso. Mas a gente está aqui para falar do carro em si. Temos aqui lanternas que são incandescentes nessa versão GL, o para-choque aqui agora é pintado na cor do carro, já teve tempos em que ele era um para-choque completamente sem pintura. Mas a grande sacada da Mitsubishi, quando trouxe a L200, especificamente essa geração, se eu não me engano na geração anterior também, é que o brake light, a terceira luz de freio, fica posicionada aqui, na tampa traseira. Porque se ele tivesse posicionado lá onde a gente vai fazer o merchan agora da locadora que vendeu essa picape, onde está o desenho da Unidas lá, cada vez que você colocasse carga sobre a caçamba e que ela chegasse na altura do teto, o brake light, a terceira luz de freio, ia ficar invisível e sem nenhuma utilidade. Então o que fez a Mitsubishi? Trouxe para cá para a caçamba, para que aqui não vá haver essa forma de tapar a terceira luz de freio. Para a gente ver aqui, ó, a saída, né? Não tem amortecedor, como nas picapes mais atuais, então olha só, ela até não despenca, mas né, ela óbvio que é uma tampa pesada, é uma tampa que você vai fazer força. Não é nenhuma caminhonete tipo as novas Strada, Saveiro, que tem uma molinha ali, faz amortecer aqui, a S10 que tem um ganchinho aqui, nada disso. Aqui é a versão mais roots, mais raiz. Mas a grande vantagem, e que eu estou encontrando aqui agora, é que aqui já vem com um protetor de caçamba, ainda que ele esteja todo sujo, todo estragado já tem um protetor de caçamba aqui nessa versão GL. E isso é muito bom para quem vai aplicar carga, porque isso aqui vai passar a vida dela inteira recebendo carga ou recebendo condições totalmente adversas. Então, é importante que você tenha pelo menos esse equipamento para poder fazer a utilização, porque senão o que pode acontecer é aplicar uma carga tão forte que ele vai arranhar muito a pintura, vai tirar a tinta e aí com o tempo a gente vai ter um ponto de ferrugem. Então aqui o protetor de caçamba é importante. Antes da gente olhar lá dentro, um pouco da capacidade de carga aqui dessa picape. A gente tem 1.046 litros e tem 1.050 quilos de capacidade. Então esses são os números, a gente tem mais de 1 tonelada aqui que podem ser carregadas nessa L200, até por isso que ela é a diesel também. Daqui a pouco mais eu vou te falar sobre as qualidades off-road que essa picape tem, que são muitas, mas agora a gente olha um pouco lá dentro. Quando a gente abre a porta aqui dessa L200 GL, a gente encontra, claro, totalmente em plástico, né? Tudo plástico aqui. Mas olha, até surpreende um pouco, porque a gente tem uma diferença de textura aqui. Aqui parece uma pele. Aqui, ó, poderia muito bem ter um material emborrachado, ele até tem essa aparência aqui. Novamente aqui uma aparência de pele. Mas essa troca de texturas não deixa esse carro aqui com uma aparência tão simples. E a gente vai ver lá no painel que ele também tem essa diferença de tom, mas no painel eu falo depois. Antes deixa eu te mostrar os bancos nesse tom cinza claro, ainda assim são bancos bons, que te acomodam bem, claro, bancos bem simples, um revestimento simples, mas ainda assim um revestimento essencial, um revestimento que vai ser fácil de se utilizar. Tem ali regulagem de altura também, e o volante, ele já tem o desenho, né, dessa mesma geração, mas claro, um volante aqui que não é forrado em couro. Uma picape com 40 mil quilômetros, ela tem um volante ainda bastante preservado. Agora, dentro aqui, uma das coisas legais dessa picape L200 é o cluster, é o painel de instrumentos que ela tem. A gente está vendo aqui um contagiros que ele é analógico e também o velocímetro nas duas pontas aí do painel. Ao centro a gente tem uma tela e que inclusive tem as funções ali do computador de bordo. Ela está fazendo 10,9 km com litro rodando aqui dentro da cidade. E a gente vai fazer a alteração aqui, ó, por esse botão que a gente tem aqui. Então, distância para manutenção, aqui tem um alerta ali inclusive de pneu mais murcho, o odômetro total do carro, 43 mil quilômetros, odômetro parcial, e aí a gente vai inclusive aqui ó, para a média de consumo, e ela está ali em litros a cada 100 km, eu falei antes, devo ter falado errado. Essa média em litros a cada 100 km ela é um pouquinho confusa, você precisa fazer um cálculo.
né? Mas a gente deixa tudo escrito depois. Agora, é um painel simples? É uma tela simples? É, mas ainda assim ela é de fácil visualização, porque o ponteiro é grande, os números são grandes. Olhando um pouco mais para esse painel, a gente tem aqui então todo ele um material em plástico, mas eu ainda insisto aqui que não parece um material ruim, não parece um material básico. Ele não tem rebarbas, ele tem um bom encaixe aqui em todos os apliques e não dá a impressão de ser um material ruim ou um material, né, de má qualidade. Ele é um material interessante. Ar-condicionado ele é analógico e aqui ele tem um rádio acessório, né? Não é uma mídia, mas ainda que você possa colocar, pode instalar uma mídia, porque ele tem os dois DIN aqui. Câmbio dessa picape, ele é um câmbio então manual, 6 marchas, você aperta aqui e vai posicionar para ré nessa posição, e aqui atrás vai ser a 6ª marcha. Mas olha só, o câmbio tem aquele engate certeiro com uma alavanca curta, né? A S10, por exemplo, tem uma alavanca mais comprida que essa aqui. Uma das coisas legais para a gente falar nessa picape é o sistema de tração. A linha Mitsubishi, ela tem 2 sistemas de tração. As versões topo de gama, HPR, GLS, elas tinham o Super Select, que era um sistema com 4 posições no anel giratório e também com um diferencial central, que permitia ao proprietário utilizar o 4x4 em um sistema de piso de alta aderência molhado. Por exemplo, você está viajando, cai uma chuva bastante intensa, e aí você podia utilizar o 4x4 nessas versões no primeiro estágio acionado por conta do diferencial central que fazia o equilíbrio entre as rodas. Essa aqui não é assim. Essa aqui usa o Easy Select. É outro sistema de tração que não tem essa possibilidade de você usar o 4x4 em piso de alta aderência, ainda que molhado. Desde que essa L200 aqui chegou, então ela trouxe o seletor giratório aqui para alternância da tração. Como a gente está num piso de alta aderência, eu não vou mexer aqui, até porque essa caminhonete ela tem um dono, então a gente não vai forçar o sistema. Mas girando aqui e eu posicionando no 4H, eu tenho a tração 4x4 alta, em que ela vai ficar 50% nas rodas dianteiras, 50% nas rodas traseiras, e é já para um uso fora de estrada de terra, enfim. Na última posição é o 4L, que daí tem que empurrar aqui o anel e fazer o movimento de girar mais para a direita, e aí você vai acionar o 4x4 reduzido, que vai praticamente duplicar a força nas rodas, e aí você vai conseguir fazer, né, a saída de uma situação de off-road mais intensa. Mas para acionar o 4x4 reduzido, o ideal é que você vá manter o volante alinhado, ou seja, não pode estar com as rodas viradas, ele tem que estar apontado para frente. Você vai também colocar o pé na embreagem e a alavanca aqui das marchas, você vai deixar ela no ponto morto. Então, assim você vai fazer o acionamento do 4x4 reduzido. Vai parar o carro completamente, vai alinhar o volante, colocar o pé na embreagem e colocar a marcha no ponto morto. Só depois, então, você vai arrancar com o carro. Esse procedimento faz com que a tração se preserve. E muitas vezes, se você vai alternar ela com uma outra condição andando, ou se você vai alternar apenas para o 4x4 alto, é mais interessante mesmo você parar o carro para preservar o conjunto. Na parte de trás a gente já está vendo aqui o J-Line, a porta continua com aquele mesmo revestimento em plástico, mas é um revestimento, como eu disse, né, de boa qualidade, né, com plásticos que são reforçados, e o banco também, mesmo desenho de banco que eu tenho aqui, o encosto, o próprio assento, eles têm um rebaixo, então isso melhora um pouco o conforto, e é o que a gente vai ver agora. Então vou subir, como toda a picape, né? Mas olha, surpreende até o conforto, ó. Movimentação de pés, ela é relativamente boa para uma picape. A gente senta aqui atrás numa boa posição, porque os bancos que são mais anatômicos, eles conseguem me acomodar bem, então você encaixa o corpo no encosto e também aqui no assento, e você consegue viajar com relativo conforto. O problema, claro, é aqui, ó, porque a perna, né, fica sempre com o joelho um pouco mais alto do que a linha da cintura. Mas isso é uma característica de picape, praticamente todas elas são assim. O que eu gostei e que é um diferencial aqui da L200 é que quando você senta aqui atrás, você olha para frente por cima dos bancos da frente e você consegue enxergar o que está acontecendo lá no para-brisa. Isso é um diferencial, porque nem todas as picapes são assim e boa parte delas, quando você senta aqui, o motorista fica mais alto do que você.
Como eu falei, a gente está mostrando uma picape que está na vida como ela é, com motor sujo, com um motor em que ela vai passar possivelmente a vida dela inteira quando ela chegar na Bahia e for daqui do Rio Grande do Sul até lá. Mas esse motor aqui, a gente tem que tirar o chapéu, inclusive, para a Mitsubishi, porque ela conseguiu fabricar um 2.4 em alumínio. Esse motor ele é produzido em Catalão, na fábrica da HPE, ele tem 4 cilindros e 16 válvulas. Esse é um motor turbo com injeção direta de combustível e ele gera 190 cavalos de potência e 43,9 kgfm de torque. É uma potência suficiente para levar a Mitsubishi em condições adversas, manter altas velocidades, inclusive para você ultrapassar, acelerar, retomar. A gente vai ver isso daqui a pouquinho mais quando for dirigir. Mas o principal é que um motor 2.4 não é tão grande quanto um 3.2, como tem em outras marcas, não é tão, vamos dizer assim, tão parrudo, vamos dizer assim, mas ele tem um consumo de combustível um pouco mais adequado, um pouco mais comedido. E isso faz diferença quando você vai comprar um carro desse aqui e vai utilizar para o trabalho, porque o consumo de combustível é custo. E aí aqui na L200 a gente tem um bom equilíbrio. Para arrancar com essa picape aqui, é claro que a embreagem dela, né, não é a mesma coisa que um carro manual. Ela é uma embreagem mais parruda, mais forte, enfim. E uma outra coisa que a gente percebe é que a primeira marcha é bem curta. Então quando você está andando no trânsito da cidade, a gente tem aqui uma condição em que logo logo você vai passar de primeira para segunda. Ó. Já subiu o giro e já vamos andar na segunda marcha. Agora, a posição de condução dessa picape é muito interessante, é muito legal, porque ela é uma caminhonete que tem, claro, como toda picape, né, nos coloca por cima dos outros carros, mas ainda assim, você consegue se acomodar bem aqui no banco, tem um conforto diferenciado. E eu nem estou andando ligeiro aqui nessa rua de pedra, porque senão a gente vai balançar, porque aí, claro, né, é um pouco do sistema da picape. A gente tem, né, um carro grande que quando você vai passar, por exemplo, numa dividida assim, né, numa rua estreita dentro da cidade, ela, né, vai ser mais apertado, vai ter que cobrar um pouco mais, especialmente essa aqui que é mais básica, não tem tantos assistentes. Mas assim, surpreende um pouco essa L200 GL, porque a gente rodando ainda assim aqui nesse tipo de paralelepípedo, ainda que ela seja uma picape mais dura do que outras, o corpo da gente não fica jogando para um lado ou para outro aqui no banco. E isso é um grande diferencial e mostra que a Mitsubishi pensou muito no apoio que ela fez aqui para esse carro. Porque ela conseguiu criar um banco, e a gente isso foi inclusive enaltecido no lançamento dessa picape, ela conseguiu criar um banco em que você não fica jogando. E também, olha só, como todo Mitsubishi, com um bom ângulo de giro, um bom, né, não precisa de muito espaço para você virar, a direção vira bem, vira bastante. É uma característica, inclusive, desses carros da marca, que você consegue virar e manobrar ele, porque eles viram bem. Não é tão barulhento, ainda que ele seja diesel. Aqui estou de novo numa outra rua de paralelepípedo, ainda que a gente está na versão mais simples, né, ela é, né, relativamente confortável, né, para a proposta do carro. Só quando você passa, claro, numa ondulação um pouco maior que ela vai exigir um pouco mais. Mas olha só, depois que a gente pega o jeito, né, a caçamba balança um pouquinho, mas é uma questão de hábito, né, muito de hábito para esse carro. Ela fica uma picape agradável de dirigir. E quando a gente está rodando assim com câmbio manual, numa picape como essa, né, numa versão mais simples, a gente tem um apreço um pouquinho diferente para dirigir, porque como eu disse, né, a gente sabe que tem picapes que são mais potentes, né, que são 3.2, enfim, mas aqui, olha só, ela baixa a traseira e tem força, a gente sente essa força, sente esse desempenho. Claro que numa picape o desempenho muito maior, né, é para a gente ter força e sentir ela crescendo, sentir ela mais valente. Mas, por exemplo, assim, em uma situação em que você vai reduzir no trânsito e precisa retomar, ó, aperta um pouco mais, ela tem um lagzinho no turbo, ó, mas logo em seguida ela consegue acelerar bem, consegue fazer as retomadas que a gente precisa. É uma experiência rodar com uma Mitsubishi, e eu vou dizer o seguinte, que talvez a L200 mais autêntica vai ser essa versão GL aqui.
né? Porque aqui a gente realmente pode sentir mais o carro, pode dominar um pouco melhor e ter uma outra experiência de condução. E assim, a picape tem bons espelhos, boa visibilidade. Para um uso urbano vai faltar, por exemplo, um sensor de estacionamento. Isso se você vai ter essa picape para rodar na cidade, mas vai faltar o sensor de estacionamento, mas é fácil de instalar como acessório. Fora isso, é um carro interessante e é uma versão que muitas vezes ela fica esquecida, né? Porque os testes normalmente são feitos com as versões mais completas e a gente não tem essa possibilidade de experimentar a versão de entrada, pois aqui a gente tem. Cheguei no destino, então a gente vai se despedir por aqui, porque agora eu vou devolver esta picape para o dono, já que ela vai sair daqui do Rio Grande do Sul e vai rodar até a Bahia ainda. Não é um dos carros que está à venda, a gente trouxe mais para poder avaliar e te mostrar essa alternativa da versão GL. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal da plataforma Eu Dirijo e também acessa eudirijo.com.br. Tchau e até a próxima.